Olá, bem-vindos à sexta videoaula do módulo 6 sobre funções em C++. E nesta videoaula vamos falar sobre as funções recursivas em C++. Então, o que é uma função recursiva? Portanto, uma função recursiva é uma função que se chama a si mesma dentro da própria função. Portanto, ou seja, a recursividade direta é o processo por qual uma função se chama a si mesma no próprio corpo da função. Qualquer função recursiva tem que ter sempre uma condição de término, ou seja, um caso base. Porque se essa condição de término não existir, o que é que acontece? Essa função vai se tornar uma função infinita, ou seja, vai entrar num ciclo infinito e nunca termina. Portanto, todas as funções recursivas têm que ter uma condição que vai fazer a função parar e dar o resultado final. Portanto, temos aqui exemplos de funções recursivas. Portanto, temos aqui uma função que o que é que ela vai fazer? Portanto, temos uma função que retorna um valor do tipo inteiro e que entra como argumento um número inteiro. E é uma função que vai fazer a soma dos elementos. Portanto, a função da soma dos seus elementos. Portanto, se for 10, não é? Vai somar 10 mais 9, mais 8, mais 7, mais 6, mais 5. Ou seja, essa função vai somar os números até atingir o valor zero. E então, o valor que vai fazer a função terminar ou seja, é esta condição. Portanto, temos aqui o nosso caso base, portanto, ou seja, nós temos que a nossa função só vai chamar o valor, a própria função, portanto, é aqui nesta parte que nós notamos que temos uma função recursiva, ou seja, esta função vai se chamar a ela própria internamente dentro do seu próprio código. Reparem, estamos aqui a chamar, por exemplo, soma de 10 vai chamar o cálculo da soma do 9. E o soma de 9 vai chamar a soma do 8, a soma do 8 vai chamar a soma de 7, assim consecutivamente. Quando é que então a nossa função vai parar? Ou seja, esta função só vai funcionar enquanto o nosso número for maior que zero. Quando o nosso número atingir o valor de zero, ele vai dar o valor de zero. Portanto, ou seja, quando o k for zero, a função dá o valor de zero. Então, como é que, em relação à maneira como chamamos a função? É igual às outras. Portanto, temos aqui a nossa main, temos aqui a nossa variável do tipo inteiro que vai receber o resultado da nossa função e temos aqui a chamada da nossa função. E então, como é que esta função vai funcionar? Então, ela vai fazer a soma da função de 10, internamente vai chamar a soma de 9, a soma de 9 chama a soma de 8, portanto, até chegar à soma de 0. Quando chegar à soma de 0, vai fazer o else do nosso if e a soma de 0 vai dar então o nosso valor 0. E então o resultado final desta função vai ser a soma do 10 mais o 9 mais o 8 mais o 7 mais o 6 mais o 5 mais o 4, 3, 2, 1 e 0. E então, estas funções, para não se tornarem um ciclo infinito, precisam então de ter uma condição de término da chamada da chamada da própria função. Porque senão o que vai acontecer é que vamos entrar num ciclo infinito e a nossa função nunca vai dar um valor definitivo e final. Então, temos aqui outro exemplo de uma função recursiva. Por exemplo, temos aqui um exemplo que é criar uma função recursiva para calcular o factorial de um número n. Então, o factorial, vocês já sabem que o factorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, então reparem, temos aqui a nossa função factorial. Onde é que nós notamos que a nossa função é recursiva? Aqui na chamada dentro da própria função do valor da nossa função, portanto, vamos devolver o valor, o número, vezes a própria função
que é a factorial do número menos 1. Qual é o nosso caso base? Ou seja, quando é que a nossa função vai terminar? Quando o nosso número for menor ou igual que 1. Portanto, quando for 0 ou 1, vamos retornar o valor de 1. Então, reparem, temos aqui a nossa função main, vamos declarar o número, vamos ler o nosso número e para calcular o factorial, vamos chamar a nossa função e o factorial de número. E o que isto vai aparecer, vai ser então, o que a nossa função vai fazer, vai ser então fazer, por exemplo, imaginem que é 5, vai fazer 5 vezes 4, vezes a fatorial de 4, vezes a fatorial de 3, vezes o fatorial de 2, vezes o fatorial de 1. E é assim que a nossa função vai terminar e dar-nos o valor fatorial que vai ser então o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Portanto, é assim que a nossa função vai funcionar. Vou só pôr isto um bocadinho maior. Portanto, é assim que esta função vai funcionar. Reparem, então, qual é então a nossa condição base que faz a nossa função recursiva parar? É esta condição, ou seja, quando o nosso número atingir o valor de 1 ou menor, ou 0, ela vai parar e a nossa função devolve o valor final. Portanto, e é isto que é uma função recursiva. E então, explicação relativamente às funções recursivas. Portanto, as funções recursivas chamam-se a si mesmo, portanto, e ela vai reduzir o valor de n em cada chamada. O caso base deste exemplo anterior ocorre quando o n é 0 ou 1, e quando esse valor acontece, vai dar o valor 1 para evitarmos ciclos infinitos. O programa vai pedir um número ao utilizador e exibe o fatorial e é calculado. Portanto, temos agora aqui um exercício para a gente resolver. Calcularmos então, através de uma função recursiva em C++, a soma dos n primeiros números naturais. E fazemos este exercício com recurso então a uma função recursiva. Então vou então para o Code Blocks e vamos fazer este exercício. Então vamos ter uma função que vai retornar um inteiro, vou chamar soma, e essa função vai receber então um número n. Pronto. E então, o que é que essa função vai fazer? Vai fazer então, essa função, o que é que ela, portanto, ela vai fazer o return do número, do n, mais a soma do n menos 1. Reparem, se eu deixasse como está assim, o que é que acontecia? Nós nunca. Portanto, esta função ia entrar num ciclo infinito e nunca ia devolver nenhum valor. Portanto, o que ele ia fazer era imagina que o n fosse 5, ele ia fazer 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais 0, mais menos 1. Portanto, esta função nunca terminava. Então, nós precisamos de colocar aqui uma condição para a nossa função terminar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pôr uma condição e dizer que este cálculo só vai ser feito enquanto n for maior do que 0. Portanto, quando o n for maior que 0, vai fazer este cálculo. Portanto, vai fazer este cálculo. Quando o n, caso contrário, o cálculo que vai fazer vai ser o return, o valor de 0. Portanto, quando o n chegar a 0, ele vai fazer o return do valor 0. Portanto, e vai somar. Então, imaginem, soma de 4, vai fazer 4, mais 3, mais 2, mais 1, mais o 0. E assim é calculada a soma dos nossos números. Portanto, agora, desculpem lá, que enganei-me. Isto é fora da main. Estava a fazer a função dentro da main.
Portanto, eu posso fazer as funções ou antes da main ou depois da main. Se fizer as funções depois da main, tenho que a chamar e a declarar antes da main, senão o compilador dá erro. Agora, dentro da main, vou declarar então uma variável do tipo número. Uma variável do tipo, não vou pedir ao utilizador um número. Vou pedir então um número. Vou ler esse número. E vou chamar então, falta aqui um t, e vou chamar então a minha função. Então, vou calcular a soma, vou então dizer que a soma do número, a soma dos, vou pôr dos primeiros, a soma dos primeiros vai ser número, portanto, vou juntar mais um bocadinho de texto, duas strings juntas, dos primeiros números, dois pontos, então vai ser, então, a soma do número, e chama a minha função. Vou pôr aqui um endline e fechar. Portanto, parem, estou a chamar aqui a minha função através desta expressão, soma de número. Portanto, peço um número ao meu utilizador, leio esse número e depois chamo a minha função. Vou só correr para ver se está tudo bem. E então, vou chamar a soma dos primeiros 6 números e a soma dos primeiros 6 números é então 21.